alguém. Vamos para a nossa live da semana. Boa tarde, boa tarde. Nossa live, essa semana é uma semana de lives, tá? O meu intuito para você é te entregar aí conteúdos para te tirar daquele ócio que a quarentena pode estar produzindo, né? Então a gente está trazendo aí conteúdos diferenciados, conteúdos para que você... Boa tarde, Fátima. Tá me ouvindo bem? Alguns conteúdos para o seu autodesenvolvimento, para que realmente, que eu observei, né, dentro da semana passada. A semana passada a gente começou a notar muitos conteúdos referente ao coronavírus, referente a tudo aí, e acaba que quando a gente não consegue gerenciar esse ócio de estar de quarentena, de estar em casa, de estar se adaptando ao home office e absorvendo todo aquele conteúdo negativo que a TV aberta ela tem oferecido, então a gente tá... Tudo bom, Gi? Boa tarde, tá me ouvindo bem? E o objetivo então é trazer conteúdos diferenciados, conteúdos para que vocês consigam tirar um pouco o foco de tudo que está sendo falado dentro da TV aberta, dentro da pandemia que a gente está vivendo. E o objetivo é esse mesmo, é tirar você do ócio e trazer para você algum conteúdo diferenciado, né? Enquanto a Laís não chega, eu vou falando um pouquinho. Acabou de chegar a Laís. Nós vamos falar hoje sobre perfil comportamental, tá? E qual é que a gente vai se apresentar. E vamos falar um pouquinho sobre essa parte de relacionamento, né? Como que você vai gerenciar dentro da sua casa tudo isso. Fala, Laís. Oi, cheguei, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estava administrando as lições de casa ali das crianças, aí eu vim correndo. Show de bola. E como eu estava falando aqui, Laís, o nosso objetivo, né? A Laís também tem feito lives todos os dias, né, Laís? Todo Essa dia, semana. todo dia. Então, você que não segue ela ainda, pode começar a seguir. Todos os dias ela está fazendo live, geralmente à noite ou conforme a agenda, né? Sim. E qual que é o nosso objetivo aqui de trazer conteúdos para você? É justamente tirar você do ócio da quarentena e do que está sendo oferecido aí nos canais abertos de TV, né? Numa live que eu fiz aqui no sábado, eu falei muito sobre isso. Você começar a gerenciar, a gente tem que estar por dentro das notícias, né, dentro da nossa cidade, a gente tem que estar por dentro das notícias referente à pandemia, referente ao coronavírus, mas a gente tem que estar gerenciando internamente o quanto isso está prejudicando o seu comportamento, né? E daí eu quero que você compartilhe aqui, vai clicar no aviãozinho, vai abrir aí. Eu e a Laís já vamos fazer isso aqui também, ó, compartilhar com as pessoas que vão aparecer aí na sua lista, para que a gente tenha mais gente aproveitando desse conteúdo, aproveitando de algo que a gente está contribuindo, e não só a gente, eu quero que vocês... Estou compartilhando aqui falando. Eu quero que vocês comecem a ocupar a sua mente um pouco aqui com o Instagram. A gente tem visto aí muita gente produzindo conteúdos, né? Produzindo muito conteúdo. Então, no meu Instagram, acredito que no da Laís também. E se o seu Instagram, quando você abrir ele hoje, 8 horas da noite, e não aparecer lá mais de 5 pessoas fazendo Tem live, alguma coisa errada. mude as pessoas que você está seguindo. Porque Tá realmente seguindo são gente errada. pessoas que não estão contribuindo com a sua vida, né? Que não estão contribuindo com o seu crescimento. E esse é o nosso Sim. objetivo. Hoje, com a Laís aqui, nós vamos falar sobre perfil comportamental. A Laís, ela é, além de coach, ela é analista de perfil comportamental, também pela Febracis, então ela vai trazer um conteúdo aqui que vai te ajudar a olhar um pouquinho para a pessoa que está aí do seu lado e que vai ficar nesses próximos 40 dias e entender um pouquinho como que essa pessoa é e como que você é, né? Eu estava fazendo aqui, olhando alguma coisa sobre o perfil comportamental e a chave, né,
do perfil comportamental é o autoconhecimento. E daí a Laís vai trazer isso com muito mais propriedade para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Fico muito feliz de poder estar aqui, dividindo um pouquinho desse momento, né? E compartilhando coisas que eu sei que me ajudaram e que podem ajudar outras pessoas. Quando a gente fala de perfil comportamental, a palavra-chave, sem dúvida, vai ser autoconhecimento, porque muitas vezes a gente quer começar pelo caminho inverso. Então, eu quero conhecer meu marido, eu quero conhecer meu filho, eu acho que eu conheço meu pai e minha mãe, eu acho que eu conheço as pessoas ao meu redor, mas aí eu não me conheço. E aí, se eu não me conheço, eu começo a usar os outros de parâmetro para o meu comportamento. Ou eu começo a me comparar com todo mundo. E aí é onde está a roubada, né? O perigo. Então, para a gente começar, eu queria pedir para você que está aí assistindo e possivelmente, né, e tem essa possibilidade, pega caneta, papel. Eu trouxe coisa para vocês que vocês vão precisar anotar. Eu assisti recentemente eu vi esses dias uma frase assim que ficou muito na minha cabeça. Se você entra para uma aula sem papel e caneta na mão, você já está ganhando um carimbo de prepotente. Porque aí eu estou dizendo que eu não preciso anotar, eu já sei. Então, bom, vamos lá. Vamos entender um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Eu queria que vocês já mentalmente imaginassem aí, né? Mentalmente escreve na tua cabeça a palavra DISC. D-I-S-C. E aí, quando a gente tem a palavra DISC, o que eu vou estar falando aqui são sobre os 4 principais perfis. Eu vou estar falando sobre eles de forma pura, tá? Ele de forma isolada. Então, pode ser que em alguns momentos isso possa parecer um pouco exagero, mas vê se você se identifica aí. E eu quero que, se você for se identificando, você fala, esse sou eu. Beleza? Bom, então, para começar, o dominante, o D vai ser de dominante, tá? Então, o dominante, ele é aquela pessoa mais rápida, com senso de urgência, geralmente quer tudo para ontem, gosta de fazer as coisas de forma focando no resultado. Ficar pronto. Não importa muito o detalhe, como é feito, que cor, de que jeito, quando, como. Não, é deixar pronto. Então, eu vou dar, assim, um exemplo básico de alguém que é dominante e que tá aí na boca da galera, é o Bolsonaro. E aí, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Quando a gente está estressado, a gente tem uma tendência, os dominantes têm uma tendência comportamental de evidenciar o que tem de ruim no perfil. Então, vou dizer assim, um dominante estressado, um dominante sob pressão, vai ter uma tendência a ser mais grosseiro, vai ter uma tendência a ser mais impaciente, tá? Esse é o grande, assim, a grande bomba do dominante. Aí, vamos para o próximo. Eu vou chegar neles e vou falar sobre como reconhecer dentro de casa e dicas, que é o mais importante. Não é só eu vir aqui apresentar o conteúdo e não dar dica, né? Vamos para o próximo, só para vocês irem reconhecendo. Quem que é o influente? O influente é aquela pessoa alegre, dinâmica, fala com a mão, conversa com muita gente, chega numa festa, faz amizade fácil. O influente, ele geralmente é otimista, de muitos amigos. Ainda que não seja amigo íntimo das pessoas, ele acaba sendo bem comunicativo. Então, conversa com a galera sem pensar, sabe? Chegou aqui, já tá batendo papo, já entra, já entrosa. E assim, para ele, talvez o desafio maior agora, nesse momento, seja estar distante de pessoas. Porque influente, ele é gente. Ele gosta de persuadir. E o persuadir, vamos lembrar que não é manipular. Persuadir é convencer as pessoas de que aquilo faz bem para elas, assim como faz bem para mim. Né? E ouvir vários pontos de vista e ali conversando, trocando ideia, e no fim das contas o influente tem razão. O influente, ele é brincalhão. Então é fácil reconhecer um influente, porque geralmente fala alto. Em um modo geral, é alguém que ri bastante. A cara tá sempre mais alegre do que fechada, tá? São os faladores. Depois, já tem gente se identificando aí. Depois vem o Já S estão desse aparecendo. príncipe. O influente é o primeiro a aparecer sempre. Depois vem o S, que é o estável. Na verdade, esse S ele vem da sigla em inglês, que não é estável, é submissão. Mas que tem um tanto a ver. O que significa esse estável? Acaba sendo aquela pessoa mais calma, mais paciente, mais tranquila,
gosta bastante de estar com pessoas, mas ele tem um tom de voz mais ameno. Agora, desse jeito que eu tô falando, é o jeito estável, tá? O outro empolgado, com certeza, era o influente. Então, o estável, a gente brinca que não é nem gente, é anjo, porque ele é bonzinho, ele se dá bem com todo mundo, só que tem um probleminha aí. O estável, ele é muito engolidor de sapo. Então, muitas vezes, ele começa a... Ah, não, deixa, não tem problema. Não, tudo bem. Ah, não, não faz mal. E aí ele vai só tomando, tomando, tomando. E imagina trancado dentro de casa só tomando, né? Tomando de todos os lados. Aí é filho que responde, ou é a esposa, ou é o marido e tal. E aí ele sob pressão. O desafio do estável agora, nesse momento, talvez o principal deles seja por ele gostar da quietude, do silêncio e a casa estar muito agitada, principalmente para quem tem filhos, para quem é casado ou para quem mora com outras pessoas. E aquilo acaba sendo um desafio para o estável, né? Toda essa movimentação, o estável não curte pressão. Depois o C, que é o conforme, é o perfil de conformidade, são aqueles mais detalhistas, geralmente na escola ou no trabalho tem assim passam a impressão de que são nerds ou concentrados. O conforme, ele gosta muito de checar a fonte, é aquele que costuma saber das informações. O conforme, ele quase sempre vai estar numa feição de rosto que o Wilton está fazendo agora. Então ele é sério e ao mesmo tempo ele não é bravo. Então, o dominante, ele pode estar sempre aqui, ó. O botox do dominante, em primeiro lugar, é o bravo aqui. Porque é a primeira ruga que aparece. Do conforme, ele também faz assim, mas ele faz assim porque ele está analisando. O dominante não, é mais cara de emburrado, sem perceber. É uma coisa espontânea. É um comportamento que vem do inconsciente, a gente não faz de propósito. E aí, o que eu queria, assim, deixar claro para vocês, dentro desses 4 perfis, são duas coisas muito importantes que não é uma regrinha de quem vai ser o quê. E aí vai ser cada um decidir, perceber, na verdade, não é decidir, né? Cada um perceber o que mais pega para você. Então, além do perfil comportamental, existe algo que tem muito a ver com o nosso tipo psicológico. O que é esse tipo psicológico? É a maneira como eu prefiro. Isso que eu estou falando agora é uma teoria de Jung, né? Que é um dos pais da psicanálise que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje. Tipo psicológico, aqui que eu vou estar falando agora, são duas questões. Se você recarrega mais a sua energia para dentro, ou seja, você com você, ou se você recarrega a sua energia para fora, você com o ambiente, você com pessoas, você olhando o movimento da rua. Então aqui é introversão e extroversão. Não é aquele introvertido que parece ser tímido e nem aquele extrovertido que é amigo de todos e vai para festa toda hora. Não é isso. É assim, a maneira como você preferencialmente recarrega a tua energia, recarrega a tua bateria. Se conectar na tomada, para se sentir novo depois de um dia do trabalho, cansado de trabalho, enfim. Então, tem duas coisas assim importantes de você observar. Todo mundo tem um pouco de cada. Uns maior porção, outros menor porção. Mas então imagina numa escala de 0 a 100. E ali você vai dividir. Uma parte você é introversão, outra parte você é extroversão. Tem gente que é super meio a meio. Então, por exemplo, assim, tanto faz se eu tiver que ficar em casa ou se me chamarem para sair. Os dois são confortáveis para mim. Aí tem aqueles que são muito mais extroversão do que introversão. Aí é gente que realmente ama bater perna, prefere estar na rua, gosta de estar na casa de amigos, receber amigos, quer estar rodeado de pessoas. Às vezes quer dar uma volta de carro só para ver o movimento. E aí está preso agora nesse momento. Então a maior parte das pessoas, as que não precisam estar na linha de frente agora, né, contra o vírus, ou os que não estão trabalhando home office, quem está em casa, em isolamento, e for extroversão, é o que mais sofre. Porque, só que assim, o autoconhecimento ele é libertador. Porque aí você começa a entender, é por isso que tá me dando um comichão louco aqui para sair de casa. Porque eu sou extroversão, eu recarrego a minha energia pro lado de fora. E aí eu vou dizer por mim, tá? Eu acho que nada melhor do que eu falar do que eu tenho uma propriedade. Vou dizer por mim. Eu, Laís, sou 70% extroversão. Mas eu tenho lá os meus 30% de introversão.
Então, na maior parte do tempo, eu gosto de estar passeando, sair para trabalhar, ir ao mercado não é algo que me incomoda. Dar palestra eu acho uma delícia, estudar, passear, passear já falei, é óbvio, passear 1000 vezes eu vou achar uma delícia. Tudo que me leva a algum lugar, nem que seja pegar a moto, ir até a cidade, olhar o movimento, nada, não falei com ninguém, não precisa ser com gente, mas ver o lado externo, ver luz, ver gente, ver rua. Então aqui eu moro na praia, né? Eu sou de São Sebastião, para quem não sabe. Então, para mim, que delícia maravilhosa. Eu saio do trabalho, meu destino final é a minha casa. É uma avenida só. São 9 quilômetros de uma reta. Às vezes, eu faço um percurso maior só para passar pela Rua da Praia. Não sei nem para que eu faço isso. E ver as pessoas ali, ver o quebra-mar, ver gente, dou uma volta para pegar a avenida de novo e ir para casa. E agora eu sei por que eu faço isso. Porque eu só quero ver o movimento. Eu fiquei no escritório trancada, e eu quero ver gente, eu preciso ver gente. E aí, como que quem é extroversão agora pode usar isso para dar aquela segurada no estresse? Porque se eu tô falando sobre recarregar minha energia, eu vou tirar de mim o meu recarregar a energia. A dica, assim, básica que eu dou é dê um jeito de suar, de extravasar, de, sabe, você vai precisar botar a tua energia para fora, cansar para descansar. Então, fazer uma atividade física em casa, mas vamos prestar atenção no seguinte: se você tem um marido, se você tem uma esposa, a gente está aqui em mulheres, não é? Tá, sou Boa mulher. Se a parte. gente, se a gente está aqui se você tem marido, filhos que gostam do silêncio, você vai precisar entender que aquela pessoa provavelmente é introversão. Então, para ela também está sendo uma sofrência ter você do lado dela falando sem parar. Então, respeita o momento da pessoa. Vai ter que ter aquele diálogo, porque o diálogo é a chave do negócio, né? Das conexões. E você vai precisar ter o teu momento de extravasar. Então, nem que você se tranque em algum lugar, bota aí, tem tantas aulas, gente, no YouTube, e agora no Instagram, né? É uma live atrás da outra. Eu tô fazendo todos os dias às 18 uma Personal, né? academia. Todos os dias às 18 com uma academia que eu até fiz live ontem, a Dojo, que eles dão alongamento, crossfit. Meu, não saiu da minha casa. Então, bota um som, faz alguma coisa, soa, se cansa, recarreguei minha energia. E aí, quem é? Só que ao mesmo tempo, eu tô falando que eu sou 70% extroversão. Talvez vocês aí se identifiquem sendo mais extroversão, precisando recarregar energia para fora, vendo gente. Vocês viram um vídeo da Nazaré? A Nazaré da novela, né? Ela é um meme. Aquela que roubou o neném, sabe quem é? Sei. Aí é um vídeo dela assim: eu preciso ir pra rua, socorro, eu quero sair, preciso ver gente, eu não aguento ficar em casa. Isso aí é alguém muito extroversão. Então, quando você estiver se sentindo assim, saiba que você precisa. Você não vai ter. Não é saindo de casa. Não, não pode. Vou fazer o quê? Eu não devo, né? Mais do que não posso, não devo. Cada um dentro da tua realidade, óbvio. Então, pula, soa, bota música, ativa um estado de espírito diferente para você sair daquele estresse do confinamento, né? Do isolamento. Se você tem como, faz chamada de vídeo. A gente tem vários meios hoje, Zoom, Skype, próprio WhatsApp, que dá para reunir mais de uma pessoa, conversar, bater um papo. Eu vi esses dias nos stories de uma amiga, 4 tomando vinho, cada uma de sua casa, fizeram um print na tela e postaram. Dá um jeito de se conectar com gente e de suar e de se cansar para você recarregar a sua energia. E aí eu disse, né, voltando, que eu tenho 70% extroversão, preferencialmente recarrego energia pro lado de fora, mas eu tenho lá os meus 30% de introversão. Qual é o desafio para o introversão agora? Nos meus momentos de introversão, que eles existem, eu quero estar sozinha. Meus filhos, eles estudam de manhã, então eu tinha, nos momentos que eu não estava em atendimento, algumas manhãs eu podia ler, fazer um culto matinal, ter o meu momento sem as crianças. E agora isso não está acontecendo. E aí, quando você percebe que você é mais introversão, você recarrega a tua energia com você mesma, só que a casa tá cheia, sempre tem alguém, é movimento, é tudo o tempo inteiro,
pode te gerar uma sensação de aprisionamento maior do que se você estivesse na rua trabalhando. Porque vai dar uma pressão. Então, o que você tem que estar atento? Reserva um tempo para você. Dentro da tua realidade, se você está com filhos, o desafio vai ser maior. Se você tem marido que pode te ajudar, talvez esse seja um valor, né, para dar uma força mesmo. Mas é importante que você tenha um tempo para você. Se você prefere assistir um Netflix, se você prefere ler um livro, algum momento seu sozinho, é importante que você respeite isso, porque senão vai gerar mais estresse. E o estresse acaba fazendo até com que a nossa imunidade baixe. Nesse momento é o que a gente menos precisa. Então, se você percebe que você é do tipo mais introversão, mais quieto, menos agitação, respeita o teu momento no confinamento também, no isolamento também. De ficar quietinho. Para quem mora só ou para quem não tem crianças, isso pode ser mais fácil. Cada um vai estar enfrentando o seu desafio, né? Eu não sei se eu estou falando aqui para quem tem filhos ou não, mas é muito legal você se conhecer. Ó, meu filho influente está aqui. Mãe, acabei. Tá muito bonito. Ele tá lá fazendo trabalho. Ele já pegou o celular. E é influente, lógico, senão ele não ia estar aqui falando. E aí o que acontece muito é que, assim, eu não me conheço, tá? E eu não conheço as pessoas da minha casa. E para mim é um inferno estar trancada. Eu vou dar um exemplo bem, bem drástico. Para mim é um terror. Tô desesperada, quero ir pra rua. Aí eu olho pro meu marido e ele é mais introversão e ele tá na maior paz. Ai, não Zen. reclama. Não reclama. Vamos aqui, ó, senta aqui, vamos assistir alguma coisa. Não, pelo amor de Deus. Isso me estressa mais. Por isso que o autoconhecimento vai ser a chave tanto das conexões, das relações, quanto da minha paz interior. Se eu entendo, né? Se eu percebo que aquilo me incomoda e no outro não incomoda, tá tudo certo, ele não é igual a mim. E não tem uma receita de bolo. Todo mundo tem que ser assim, toda extroversão é assado. Não, não é desse jeito. Cada um tem a sua maneira e o autoconhecimento é o que vai te libertar para nesse momento ter tranquilidade na hora dos estresses, né? Ter paz apesar do caos. E quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Não, pode continuar. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar que eu vou respondendo, encaixando aqui. E Tá aí o que eu chegando queria gente, falar. tá chegando gente nova, então vamos trazer um pouquinho o assunto central aqui da live. A gente está falando sobre perfil comportamental. E como que você vai conseguir desenvolver esse autoconhecimento, se conhecendo e conhecendo as pessoas que estão próximas a você. Porque o que a gente está trazendo aqui é que talvez você não conhecia tão bem a pessoa que está próxima de você, ou você não se conhecia tão bem que nesse momento de estar confinado, de estar de quarentena, acaba se criando aí vários atritos, né? Então a gente está aqui com a Laís, que é analista de perfil comportamental, e está trazendo para a gente essa abordagem de como que você vai gerenciar todo esse momento, né? E Sim, pode ô continuar, Wilton, você Laís. consegue fixar o comentário? Você digita perfil comportamental e Consigo. aí você clica em cima. Eu não tenho essa autonomia, esse poder Eu vou como aproveitar que convidada. eu tô com o poder. E quem tiver Tá, alguma pelas mãos. pergunta, pode colocar aí nos comentários. Coloca alguma pergunta sobre alguma dificuldade, se está fazendo sentido para você o que a gente está trazendo aqui, tá? E falando em poder, então agora eu vou passar em cada um dos perfis e dizendo talvez um desafio e uma dica, tá? O dominante ele gosta muito de ter o poder. Então, o que é esse poder? Poder escolher, dizer a palavra final, poder tomar suas próprias decisões, ter autonomia. Não é pro lado ruim, por favor, não entendam o dominante como um carrasco. Então, o dominante, para ele, é importante decidir, ter autonomia. Então, agora, se eu não estou podendo escolher onde eu vou, talvez isso esteja me estressando além da conta. Como o dominante ele gosta de decidir, ele gosta de ter autonomia sobre ele e algumas vezes sobre os outros, porque ele quer resultado, resultado, resultado. Tipo assim, não importa se o pato é macho, eu quero o ovo.
isso acontece muitas vezes com o dominante, é importante só estar atento se, nesse momento, sem você poder decidir nada, é isso que está gerando uma impaciência, uma intolerância em você. Vocês conseguem se reconhecer como dominantes aí? Tem dominantes na área? A Camila já disse que ela é dominante conforme. Isso, uma DC. É minha filha. Você já entregou para todo mundo aí na sua casa, né? Já, total. Já tá Já todo faço mundo no análise seu da galera lugar. toda. A Alessandra, ela é influente conforme. Essa que tá falando, que fez a análise de perfil. É gozado porque, assim, uma coisa importante de falar, eu vou pular do dominante direto pro conforme agora, depois a gente volta lá no influente. Uma coisa importante de falar, quando eu entrei, você estava falando sobre a gente se manter antenado, né? A gente tem que estar... tem que saber, não pode ser um alienado e fingir que não está acontecendo nada e eu ficar na minha casa fingindo que eu estou de férias. Não se trata disso. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo no mundo, mas algumas pessoas elas têm mais necessidade de buscar essa informação do que outras. O que está muito em jogo aí? Além das crenças, né? Além dos teus valores, o quanto você quer saber e tal. Mas além de tudo isso, dessa capinha que a gente tem de crença, do que eu creio ser verdade. Além disso, o que motiva as pessoas a estar em busca dessa informação também é o perfil comportamental. Então, por exemplo, quem é do perfil de conformidade, veja se vocês se enxergam nessa situação. Quer saber dados? Quantos morreram hoje na Itália? Quantos hoje estão doentes em São Paulo? Quais cidades estão em isolamento? Quem está fazendo isolamento vertical? Quem que está fazendo isolamento horizontal? E aí a pessoa eu quero entender. E aí tem uma coisa bem legal, que o conforme, que eu acho assim, admirável, na maior parte das vezes, tanto pelas pessoas que eu conheço, quanto pelas que eu converso, então é aqui um estudo de caso, os conformes, eles são os que menos caem nos golpes de internet ou nas fake news. Por quê? Eles gostam demais de checar a fonte. Então, se eu recebi uma notícia, Inglaterra registra hoje 55 mortes pelo coronavírus. Peraí, Google. Aí o Google, não sei lá o quê, em segundos eu olhei, pronto, e rebato a notícia. Não, você está viajando, não foi. Ou então eu falo, realmente é verdade. Então, o conforme, ele tem essa necessidade de checar a informação. Tudo vai depender, lógico, de pessoa para pessoa. Alguns são mais estudiosos, outros são menos. Uns gostam da área da saúde, tá atento a isso. Outros não curtam muito esse assunto. Mas a questão é saber do que se trata. E aí uma dica, se você percebe que teu marido, tua esposa é conforme aí em casa, se você tem pessoas com conformidade alta, filhos, que tem aquele perfil mais nerd, aquele perfil que gosta de entender, ouve bastante. Ele tá rindo? Teu marido tá rindo, ouvindo isso, Nanda? Ele é conforme, né? Conforme alto. Uma dica aqui para as esposas, para as mães de conformes, para os maridos que têm esposas conformes, é assim: explica para essa pessoa quando você quer tirar alguma coisa dela, né? Seja numa conversa, seja num pedido, explica para essa pessoa a razão. Para ele, é muito importante entender o porquê. Então, eu não vou falar, se eu tenho um marido conforme e eu estou precisando de ajuda com as crianças, estou precisando de ajuda com o almoço, estou precisando de ajuda com a roupa. Nunca foi tarefa dele fazer aquilo com a roupa. Nem minha, eu tinha uma empregada, agora ninguém tem, tá? Tô dando um exemplo. Então, assim, tô dando um exemplo do lar, que está sendo a maior parte das pessoas, a realidade da maioria. Então, eu preciso de uma ajuda com a roupa. Mas eu nunca fiz isso. Pra que eu vou fazer isso? Por que precisa fazer isso? Deixa a roupa lá, não tem problema. Não, não, não. Explica o porquê. Olha só. Eu preciso da sua ajuda para roupa porque eu não quero que acumule, que junte poeira, que fique mais amarrotada ainda. Então é importante que a gente dê conta da roupa até o dia tal para eu ficar livre, para eu me sentir tranquila. Já dá aí tua razão. Dê um jeito de explicar um motivo. O conforme ele precisa entender o porquê.
E eu até falei isso né, no começo da semana que eu fiz uma live e a gente falou de perfil comportamental e eu estava dando umas dicas. Aconteceu comigo essa semana de uma amiga me pedir para gravar um vídeo e, né, explicando uma situação lá. E aí eu peguei e falei, mas para que é o vídeo? Não, não tenho problema em pôr minha cara, em dar. Não, não tenho nenhum problema. Me explica só o razão. Não, a gente precisa desse vídeo. Tá, pra quê, filha? Me explica pra quê. Eu não... Você tá desconfiando de mim? Não, não tô desconfiando de você. Só me explica qual é o motivo. Eu só queria entender qual é o motivo. E às vezes os conformes irritam as pessoas por isso, né? Pô, pra que você quer tanto detalhe? Vai lá e faz. Então, o conforme ele pode ser taxado como o chato detalhista. Porque, de fato, ele é detalhista. Então, é importante, se você se reconhece como conforme, tá atento, dentro de casa agora, talvez você seja o único conforme. E é um desafio para você ver as pessoas esquecendo dos detalhes, deixando, passa pela bagunça e não arruma. É um desafio para você isso, mas para as outras pessoas, o desafio é conviver com você cobrando. Então, tem que ter o equilíbrio. Vai precisar ter o diálogo. O autoconhecimento é libertador porque ele faz com que você perceba, eu tô me comportando assim porque eu sou conforme, tá tudo certo. Para que eu sei do meu perfil comportamental? Para dar uma de zagalo e falar, agora vocês vão ter que me engolir, eu já sei que eu sou assim e pronto? Não, é para eu entender que eu posso baixar um pouco, me flexibilizar para tirar o melhor daquele relacionamento. O que é inteligência emocional? É eu extrair o melhor de mim e eu extrair o melhor do meu relacionamento com o próximo. Como que eu vou extrair o melhor do meu relacionamento com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, se eu estou dando soco na ponta da faca o tempo inteiro, batendo de frente? A gente não vai tirar o melhor dali. Então, essa falando eu que digo é minha mãe. Ela é influentada e ela é casada com um conforme e eles são perfis antagônicos, né? Não vou dizer que é o oposto, porque na verdade eles se complementam. Então, enquanto a Alessandra, que é a que falou assim, que é a influente conforme, ela tem dentro dela dois perfis antagônicos, agora vamos trazer isso para fora. Duas pessoas com dois perfis que são antagônicos acabam tendo atrito, porque para o influente, imagina, tudo é festa, tem que ficar em casa, ok, a gente fica em casa, a gente bota uma música, bota um louvor,